Olá, hoje vamos trazer algumas informações que consideramos muito importantes para que advogados e advogadas trabalhem com a população LGBT. Nos últimos tempos, a visibilidade dessas pessoas está cada vez maior, graças aos movimentos de lutas em benefício dos direitos dessas pessoas. Agora, se a gente fizer uma análise mais ampla, a gente vai perceber que esses direitos já estão positivados desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e na Constituição Federal de 1988. São direitos que foram ampliados. Quando a gente imagina, por exemplo, que a nossa Constituição diz que a lei é igual para todos, sem nenhuma discriminação de qualquer tipo, então a gente já começa a pensar que não há por que discriminar pessoas que têm orientação sexual ou identidade de gênero diferente daquilo que é considerado como norma, ou seja, a heteronormatividade. Então vamos começar já trazendo visibilidade para a sigla LGBT e as expressões orientação sexual, identidade de gênero. Quando a gente fala LGBT, a gente se refere a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Lésbicas são mulheres que direcionam o seu desejo sexual para outras mulheres. Gays são homens que direcionam seu desejo sexual para outros homens. Bissexuais são homens ou mulheres que direcionam o seu desejo sexual tanto para homens quanto para mulheres. A gente está falando aqui de orientação sexual. Então, orientação sexual nada mais é do que a forma como cada indivíduo direciona o seu desejo sexual ao parceiro. Agora, quando a gente fala de transexuais e travestis, nós temos uma nuance bem mais sofisticada. Aqui a gente começa a falar sobre identidade de gênero. A gente está falando de pessoas que não se identificam com o gênero biológico que nasceram. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que nasce biologicamente com o gênero masculino e ao longo da vida se identifica de forma diferente desse gênero, ou seja, nasce como se fosse homem e se identifica como mulher. A partir daí você tem um transgênero, você tem uma mulher transgênero, você tem uma mulher trans. Da mesma forma, alguém que nasce com o sexo biológico feminino e ao longo da vida, em qualquer momento da vida, passa a perceber que ela não se identifica com aquele gênero que a biologia lhe oferece. Então ela se identifica com outro gênero masculino. A partir daí você tem um homem trans. Essas pessoas são as pessoas mais vítimas de violência na nossa sociedade. E são as pessoas que mais têm dificuldade de se relacionar, porque elas não cabem em nenhum armário que a sociedade lá no passado colocou para pessoas homossexuais. Transsexuais, quer sejam masculinos ou femininos, geralmente desejam adequar o corpo físico à sua identidade de gênero. Então é comum que eles reivindiquem a cirurgia de transgenitalização e o uso de hormonoterapia para essa adequação. Mas é importante os colegas advogados saberem que esta não deve ser jamais uma condição para que a justiça reconheça a modificação do nome, a adequação do nome e do gênero, ok? Muito obrigada e fiquem conosco. Acesse nosso canal youtube.com/OAB Pernambuco em nossa playlist 3 Minutos OAB.